Boa noite. Jesus continue conosco nessa maravilhosa sexta-feira. Ele nos ilumine e nos abençoe nesse momento. E que nós possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos como título Coisas Mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Jesus, Lucas 12, 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. De espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sintonia estará perturbada se faltou uma nota, o poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Esse tema me chamou muita atenção e me fez lembrar de que hoje, nessa atualidade, nesse mundo onde a informática, se sobressai, quantos estão ali, quantos irmãos estão nas ruas, ajudando as outras pessoas que não têm nada de si, não tem, às vezes, nem o que comer, não tem aonde dormir e não tem quem olhe por eles. Não tem um governo, não tem uma prefeitura, não tem um município que olhe por essas pessoas. E elas estão ali. E existe um grupo, que eu sempre acompanho, que chama-se Anjos da Madrugada, e nesse momento eles já estão nas ruas, já estão ali levando os mantimentos, a palavra de Jesus, o amor, a caridade. Então, mínimas coisas, elas não são divulgadas. Mas essas mínimas coisas são que levam os nossos irmãos a terem a esperança de que coisas melhores virão. Porque nossa vida tem um propósito. E Jesus é o sentido de nós podermos existir. Então, o mínimo que nós podemos fazer é isso. É orar, ter fé e acreditar que tudo pode ser superável. Mesmo as coisas mais difíceis. Mesmo quando nós não conseguimos ver ali a saída para os nossos problemas. Mas eles existem. Porque o que não tem solução não é um problema. Então, que Jesus continue conosco, nos abrandando o coração, nos elevando, nos protegendo e nos abençoando todos os dias. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos
entrar agora no óvulo da viúva, que está lá no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba aquilo que a vossa mão direita faz. Vou fazer uma pequena leitura para a gente começar no nosso tempo. Jesus, estando sentado de fronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhe disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todo aquele que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Mateus capítulo 12, versículos de 41 a 44, São Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Bom, meus irmãos, vamos entender que o gasofilácio era um local onde os templos de Jerusalém recebiam as ofertas. Lá, todas as pessoas que iam ao templo faziam algum tipo de doação. Contudo, as viúvas, elas eram isentas de doação, porque na cultura judaica, as viúvas, elas são, digamos assim, cuidadas por um grupo, que é o Hevra, talvez eu não saiba a pronúncia correta, mas é o Hevra Kadismo. É um grupo que cuida dos desencarnados e das viúvas, porque estas pessoas são consideradas, as viúvas no caso, carentes. Então elas são isentas do ofertório, da doação. Só que esta mulher, esta viúva, entra no templo e pega tudo que tem e doa. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Essa mulher estava sob alguma aprovação? Vocês acham que ela estava passando sob alguma aprovação? Vamos nos remeter àquela época. Naquela época, hoje em dia, ser viúva é difícil? É. E naquela época, será que era difícil? Numa cultura machista, era difícil ser viúva? Hein, pessoal? Pode falar que não paga nada. Era difícil? Será que essa mulher estava sob alguma aprovação, essa senhora que foi ao templo? Porque em geral nós vamos ao templo para quê? Em geral nós procuramos as igrejas, nós procuramos os templos evangélicos, a casa espírita. Em geral nós procuramos para quê? Alguém sabe me dizer? Para quê? Pedir. Será que é só para pedir? Pronto. Conversar com Deus. Pode falar mais. É o quê? Conversar com Deus. Conversar com Deus. Mas Deus está só no templo? Não? Deus está mais aonde? Boa noite. Deus está mais aonde? Em todo lugar. Muito bem. Todo mundo. Então, voltando ao nosso tema. Ela estava sob provação, com certeza. Ela doou tudo o que tinha. O que isto chama a nossa atenção? Como coloca a gente nessa situação? Uma pessoa que não precisava doar, uma pessoa que estava passando por dificuldades, que vai lá e doa tudo o que tem. Coloca a gente sobre qual situação? Como é que a gente se vê aqui? Alguém sabe me dizer? Gente, isso é uma conversa, não existe certos e errados, existe
um debate que a gente vai fazer fraternalmente sobre uma situação e todas as visões e perspectivas de cada um serão respeitadas. Dito isto, vamos adiante. Por que ela doou tudo que tinha? Por que ela doou? Alguém sabe me dizer? Por que ela doou? Desapego material. Parabéns, dona dirigente, assinando. Chegou nota 10. Então, não é combinado não, tá, pessoal? Então, assim, desapego material. É interessante a gente falar desapego material para quem tem alguma coisa. Mas para quem não tem, é mais difícil? Aí eu volto àquela pergunta, sobre qual situação ela nos coloca fazendo isso? Ela nos coloca numa situação confortável? Você saber que uma pessoa foi lá, por exemplo, você está andando na rua e você pega e joga um saquinho, né, de pipo, né? Pipo, joga no chão. Aí vem uma senhora de 80 anos, vai lá e pega aquele saquinho, com toda a dificuldade, vai lá e coloca no lixo. Ela coloca a gente em que situação? Hein? Como é que é? Vamos lá, mais o quê? Segundo ele, vergonha. Vergonha, o que mais? Boa noite. Passou aqui, eu dou uma boa noite. Mais o que, gente? Porque veja bem, a perspectiva aqui não é colocar ninguém contra a parede para fazer nada. É nós enxergarmos que todos nós temos condição de fazer qualquer coisa que seja em prol do outro. Amor ao próximo. Aqui nós estamos falando da doação, nós estamos falando da caridade material. Só que na doação desta viúva, essa doação vai além do material, tá? Essa viúva em específico. Nós estamos falando de um tema aqui, que é a doação sem ostentação. E na hora que porque Jesus, ele observava e dava o ensinamento àqueles que estavam ali seguindo ele, seus apóstolos. E ele coloca uma situação, vamos dizer assim, ele faz um paradoxo entre, boa noite. Boa noite. Ele faz um paradoxo entre aqueles que tinham muito e que davam das suas sobras para aquela que não tinha nada. É fácil dar das sobras? É fácil? Para todo mundo? Para todo mundo não. Agora, doar as sobras é melhor do que reter, não é? Não é melhor? Você dar as sobras é melhor do que reter. Porém, o que nós vamos falar hoje é sobre a nossa perspectiva do que podemos fazer mesmo não tendo uma fortuna, porque assim, existem pessoas que passam a vida esperando ter um grande tempo, ter uma grande fortuna, ter uma grande oportunidade para começar a fazer alguma coisa. E aí o tempo vai passando e essa pessoa não faz porque de repente não chegou uma grande fortuna, né? Não chegou um tempo, aquele tempo assim disponível, né, para fazer. Só que o óbolo da viúva nos dá a perspectiva de que a gente não precisa esperar para fazer, mesmo na dor. Eu vou tentar ler alguma coisa aqui, se a minha vista conseguir. Eu não estava conseguindo ler, vamos ver se eu consigo. Porque não há ninguém tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. Ou seja, está andando, está respirando, dá para fazer.
E aí, eu falei que não ia falar mais e aí, eu acabei falando. E no outro, foram muitos e aí. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-los a si mesmos, de se darem alguma alegria a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta sob a condição de darem o resto aos pobres. Ou seja, em geral, aquelas pessoas que ficam esperando uma grande fortuna para fazer alguma coisa, o que elas querem, não são todas, tá? Há suas exceções. Mas o que elas querem é primeiro desfrutar dessa situação, para depois pensar no outro. E aí, de novo, só que, as sobras, você pede uma fortuna, aí essa fortuna vem nas suas mãos, e aí você divide da seguinte situação: eu desfruto e dou as sobras. Há mérito nisso para Deus? Vamos imaginar que ninguém conquista nada sem a permissão de Deus. Vamos imaginar que uma folha que cai há a permissão de Deus. Se eu hoje desfruto de uma condição privilegiada, é porque há a permissão de Deus, óbvio, ao seu mérito. Mas Deus não daria uma fortuna a você, enquanto que outros irmãos não têm o que comer à toa, simplesmente porque ele acha você muito legal. Ele acha você bacana. Pô, o cara é legal, eu vou dar uma fortuna para ele, ele vai andar de jet ski, ele vai andar no iate, ele vai fazer selfie. Pô, legal. Mas tem outras pessoas passando fome. Então, quando você começa a olhar ao seu entorno, você começa a entender que o sofrimento, ele pode ser abrandado. Você pode auxiliar qualquer pessoa, como qualquer pessoa pode lhe auxiliar. O grande problema consiste é que sobra para alguns e falta para outros. É obrigação do espírita buscar uma melhor distribuição para que não haja esse abismo social. É uma das obrigações do espírita e do homem de bem. Eu quero crer também que todas as religiões têm esta preocupação. Mas como eu sou espírita, nós estamos numa casa espírita, vamos falar dos espíritas. Porque existe essa preocupação. Isto está escrito. Eu não estou dizendo do meu pensamento. É que tem que haver uma preocupação do espírita com as questões sociais, com a distribuição. Certo? Porque as questões sociais, elas são totalmente relevantes aos dias atuais. Existe hoje o assistencialismo. O assistencialismo, ele não é negativo. Porque entre um indivíduo passar fome e receber algum tipo de ajuda, é melhor que ele receba. O grande problema do assistencialismo para as questões sociais é que o assistencialismo, na maioria das vezes, ele coloca o indivíduo na inércia, enquanto que nas distribuições, nas preocupações sociais, ele consegue fazer com que o indivíduo vá adiante, distribua aquilo que ele tem com os seus outros, ele não tenha só a sua subsistência, ele não fique só preso a uma determinada denominação que esteja no momento no poder. Mas
nós não estamos aqui para falar de política, é só uma questão que abrange o tema principal. Então, quando nós olhamos as questões das desigualdades, nós temos que pensar no óvulo da viúva. Agora, aquela pessoa que tem dificuldade ainda de se desprender de qualquer coisa, essa pessoa, um dia, ela poderá ter esta condição? Sim, nós estamos aqui para isso, para ir aos poucos nos desprendendo das nossas dificuldades. Não adianta a gente olhar para uma pessoa que tem sucesso e achar que essa pessoa, da noite para o dia, ela vai pegar tudo que tem e vai distribuir. O que nós podemos fazer é achar que todos nós estamos inseridos no mesmo contexto, sem divisões entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Isso não faz de nós melhores, porque somos todos irmãos. O mesmo irmão que está na calçada, precisando de um auxílio, é o mesmo irmão que está agora tomando champanhe e andando de iate. É o mesmo irmão, não tem diferença. É porque muitas das vezes, quando a gente pensa nas questões sociais, a gente pensa que o nosso grande problema é porque tem pessoas que têm muito e outras que não têm nada. Não é só esse o problema. O problema é que nós não nos enxergamos como irmãos. Nós, muitas das vezes, selecionamos aquilo que nós achamos como real para nós. Eu sou dessa religião, fulano é daquela religião. Então a minha religião é boa. Não, eu não quero assunto com ele, porque aquela religião dele é louca. Ah, não, eu não quero assunto com fulano, porque fulano é riquinho. Fulano tem um nariz em pé. Ah, eu não quero assunto com fulano, porque fulano só vive pedindo. A gente vai fazendo essas separações. Só que o que faz nós evoluirmos, e nós estamos aqui para isso, são justamente essas diferenças e a forma como nós enxergamos essas diferenças. Porque essas diferenças ainda vão ter. Elas não vão se acabar de uma hora para outra. Ainda vai haver essas diferenças. Agora, o problema é como nós convivemos com essas diferenças. E conviver com o diferente não é fácil. Eu estava vendo um fato agora que aconteceu, recente, que eu achei até um pouco engraçado. Não foi engraçado não, mas eu, sinceramente, eu sou honesto, eu achei engraçado. Que foi a nossa seleção feminina, que com todo o mérito fizeram aquela festa toda, aquele apoio todo para elas irem lá disputar a Copa do Mundo. E aí eles colocaram essas meninas de uma hora para outra num pedestal. E quando elas perderam, eu não vou dizer quem foi, mas uma determinada instituição desceu a lenha nas meninas. E aí eu fico pensando o seguinte: por que uma hora nos convém uma determinada situação, um determinado pensamento, e outra hora esse pensamento já não serve? Essas pessoas já não servem. Porque às vezes nós temos uma pessoa e a gente enaltece essa pessoa, nós fazemos isso, né? Enaltecemos determinadas pessoas. De repente essa pessoa dá um tropeço e a gente desce a lenha nela. Não é fácil estar à frente de nada. Vamos citar como exemplo os líderes religiosos. Não é fácil. Não é fácil você estar à frente de um trabalho voltado para a espiritualidade. É fácil? Às vezes não tem que dessa nem. A gente faz contigo também. Não é fácil. Não é fácil. Só que nós temos que entender o seguinte,
E nós falhamos. E a gente não falha muitas das vezes, na maioria das vezes, é porque a gente quer não. É porque em algum momento a gente perde o rumo das coisas. Em algum momento a gente deixa a emoção falar mais alto. Em algum momento nós deixamos de buscar a Deus. Qual é a probabilidade de algum projeto dar certo sem Deus? É uma pergunta, tá? O que vocês acham? Hein? Não tem como, né? Você vai construir uma casa. Está construindo a casa, né? Aí tu está lá espraguejando o pedreiro. A probabilidade da casa cair na sua cabeça é grande, né? Mas nós fazemos isso. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente deixa de ser e de se enxergar como irmãos. Nós fazemos isso. Eu faço isso. A gente deixa de entender que o óvulo da viúva, quando eu vi esse tema, eu achei um tema até assim, muito simples, muito fácil. Mas quando você começa a estudar esse tema, você começa a entender que ele abrange 1000 situações.